Quero saudar a amada Igreja do Senhor com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui para dar continuidade ao capítulo 17 de Atos. Hoje faremos a conclusão deste capítulo. E o tema do estudo é o discurso de Paulo em Atenas, verdades reveladoras do caráter de Deus que não podem ser esquecidas. Então Paulo faz um discurso nessa cidade, uma cidade tomada por ídolos. Dizem que tinha mais de 30 mil ídolos. Era mais fácil achar um ídolo, uma estátua, do que achar um homem naquela cidade. Por isso a gente vê essa revolta de Paulo, naquela cidade, quando ele andava pela cidade. Diz que Atenas era a cidade mais culta do mundo, a capital intelectual do mundo. Era a terra dos grandes luminares do saber humano, homens que encheram bibliotecas, a terra de grandes filósofos que até hoje influenciam a história da humanidade. Eu gostaria de ler esse discurso de Paulo, do capítulo 17, do versículo 16 até o 34. Eu acho importante fazer essa leitura. Vou ler aqui para os irmãos. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, inspiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se alegraram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, o primeiro tópico do nosso estudo, ele fala: o Deus continua desconhecido da maioria das pessoas. Verdadeiramente o Senhor é um Deus misterioso. Realmente, Deus é um Deus desconhecido de várias pessoas ainda, infelizmente. Mas Ele quer se tornar conhecido. O que precisa ser feito
é entregar a vida a Ele. É deixar Ele governar a nossa vida, a sua vida. Então Deus quer se revelar a cada um de nós. Deus quer se revelar a você. Ele quer se tornar conhecido a você. Para isso, tem que se entregar a vida a Ele. Eu lembro que da vida de Jó, né? Jó, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas depois ele passou a conhecer a Deus de com Ele andar. Então Deus quer que nós andemos com Ele. Para isso, é preciso ter relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. É o meio de nos conhecer, de conhecermos mais a Deus. E o único meio é o meio do relacionamento. E para se relacionar com Deus, devemos ter intimidade com Deus, lendo a sua palavra, orando em todo o tempo, jejuando, buscando a sua face. Essa intimidade que Deus quer ter conosco. É esse conhecimento que nós devemos ter de Deus. Deus quer ser conhecido. Para isso, entregue a sua vida a Ele, para que Ele se torne conhecido de você. Amém? O segundo tópico: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então aqui nós temos um Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus é um Deus que está em todo lugar. Ele é o Deus onipresente. É um Deus que pode se reunir, pode estar presente debaixo de uma árvore. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Ali o Senhor está. Então Deus está em todo lugar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, Ele habita em nós, na sua igreja. Nós somos a habitação de Deus. Se você quer ser a habitação de Deus, entregue a sua vida a Jesus, que você será a habitação do Deus Altíssimo. Você fará parte da igreja do Senhor. Deus não habita mais em templos. Muita gente vai ao templo procurando Deus, achando que vai encontrar Deus em uma determinada casa, em um determinado local. Tem gente que vai ao monte procurando Deus nos montes. Deus está em todo lugar. Deus está em nós, Ele habita em nós. Se você quer Deus habitando em você, entrega a sua vida a Ele. Amém? E Paulo continuou o seu discurso, e aqui no tópico 3, Deus não precisa de ajuda humana, pois tudo vem dele. Ou seja, o Deus da providência. Deus não precisa da nossa ajuda. É Ele que nos dá tudo que precisamos. O emprego, o sustento, o pão que está em nossa mesa, quando vamos para o nosso trabalho, quando voltamos, é Deus que nos guarda, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá tudo, né? Deus tem nos dado todas as coisas. O ar que respiramos, se estamos vivos é porque Deus tem nos sustentado, é Deus que tem nos dado vida. Tudo é dele, tudo é por meio dele. Deus é um Deus todo-poderoso, né? É um Deus que tem nos guardado, nos preservado em vida. Glória a Deus, né? Se temos família, é porque o Senhor tem nos dado. Se temos filhos, é porque o Senhor tem nos dado. Se temos falado, se temos ouvido, é porque o Senhor tem nos dado essa condição. Deus tem nos dado todas as coisas. Nós somos dependentes de Deus. Ele não depende de nós. Nós é que dependemos dele. E nós somos sustentados pela sua misericórdia, pela sua graça. E o tópico 4 diz: Deus não pode ser revelado nem explicado pela imaginação humana. Ninguém explica Deus. Tem um cântico que diz que ninguém explica Deus. E tem um texto em Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36, que explica bem isso. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não tem como explicar Deus. Deus é Deus. E o tópico 5 diz: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância espiritual, mas somente pelo caminho do arrependimento temos acesso à sua presença. O único meio da salvação é passar pelo processo do arrependimento. Sem arrependimento, ninguém pode ser salvo. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de mente. Temos que se entristecer com o pecado e também temos que abandonar o pecado. E Deus não leva em conta o nosso passado, aquilo que fizemos no passado. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso passado ficou na cruz. E eis que tudo se fez novo. E agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E a partir daqui, eu tenho que servi-lo. Eu tenho que me entristecer com o pecado. Tenho que sempre ter uma vida de arrependimento no Senhor. Todo aquele que quer seguir Jesus tem que se arrepender. O arrependimento é um meio pelo qual alcançamos a salvação. Então, arrependimento é um processo, é uma exigência de Deus para alcançar a vida eterna. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim pregava João Batista. João Batista pregava o arrependimento. Então é preciso se arrepender para alcançar a vida eterna. Amém? E tudo será perdoado, o seu passado será perdoado e tudo será feito novo na sua vida. Basta crer em Jesus e se arrepender dos pecados. Amém? O tópico 6 diz: Jesus, a justiça de Deus para todo aquele que crê. Só em Cristo, o Deus de mistério, se revelou em plenitude, graça, justiça e poder. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E ao introduzir o seu primogênito no mundo, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, de 1, 3 e 6. Tua igreja também te adora e te aguarda esperançosa. Jesus é o reto juiz. Jesus é o nosso juiz. A justiça de Deus para todo aquele que crê. Então ele há de julgar o mundo, né? Então Deus designou Jesus para julgar o mundo. E a prova disso foi que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Só Ele nos leva ao Pai. Então Ele é o juiz. Um dia Ele há de vir para julgar esse mundo. Aquele que não crê nele estará condenado, mas aquele que crê será salvo. Essa é uma palavra de salvação. Paulo pregou uma palavra de salvação para os atenienses, mas muitos não deram ouvidos, né? Alguns, os epicureus, né? Não deram ouvidos ao discurso de Paulo. E outros falaram que iriam ouvi-lo em outro momento. Assim hoje também acontece na vida de muitas pessoas.
Hoje não. Em outro dia a gente dá ouvido, em outro dia, deixa eu me preparar primeiro, para depois eu aceitar Jesus, ou fica deixando, postergando, deixa que lá na frente eu vou, a gente convida para ir numa reunião, não, na próxima eu vou. E assim também fizeram ali alguns atenienses, né? Vamos ouvir você em um próximo discurso. E assim muitas pessoas fazem o mesmo nos dias de hoje, fica deixando para depois. Nunca deixa para depois, porque amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Cristo te quer libertar. É hoje que Cristo quer te salvar. Jesus quer te dar a vida. Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Mas para isso, precisa se arrepender. Precisa entregar a vida a Ele. Em nome de Jesus. Não deixe para a última hora. Entregue sua vida hoje a Jesus. E você será salvo. Tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Um ótimo estudo para todos. Em nome de Jesus. Amém.